Tikankembo lokumu masanzoli ezonge pai na mobikisi Yesu Masiya. Que a glória e a honra volta ao Senhor Jesus Cristo. Na bomoi to pepe mapesi biso pelo fôlego de vida que Ele nos concedeu, pona to zwa lisusu makoki to pe makasi ya koloba na tina nai, para que possamos de novo ter a força e ânimo de falar acerca dele. Nyonso azali kopesa biso eza pona glória. Tudo que Ele nos dá é para a sua glória. Soka pesi biso makasi ezali pona ko travailler na champ na ye. Se Ele nos deu esta força é para podermos trabalhar na sua lavoura, kombo na Yesu aloko. Que o seu nome seja louvado. Na kozala disu connecté na bino na njera internet. Sim, vou estar novamente conectado convosco através da internet. Pona kolia bilei oyo biso tolingaka liloba na nzambe. Para poder comermos da palavra a nós que amamos da palavra de Deus. Pesi bino bambote bipai nyonso bovandi to botelemi na kombo na Yesu Cristo. Sim, vos saudamos em todo o sítio onde estão assentados, como também de pé, em nome de Jesus Cristo. E to souhaite bino bon appétit. E vos desejamos de antemão bom apetite. Tozili loba na nzambe. Tomamos a palavra de Deus. Liteya na biso tozali kokoba na yango. E estamos sempre a prosseguirmos com o nosso tema. Tokomi kutu nana ta katikati na yango. Até não ainda chegamos no meio a meio. Mais toza na deuxième partie. Mas estamos na segunda parte. Titre nange ezali. O meu título é: c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. É a obra de todo poderoso que te abençoará. Et sous-titre deuxième point tozo traité les bénédictions spirituelles. E o segundo ponto é acerca das bênçãos espirituais. Totangi na kombo na Yesu Sim, Cristo. assim lemos ao nome de Jesus Cristo. Genèse 49. Gênesis 49. Verset 1, 2 2 et verset 25. e verso 25. Jacob appela ses fils et dit: Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: assemblez-vous Ajuntai-vos et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite de e temps. anunciar-vos-ei o que há de acontecer nos dias vindouros. Rassemblez-vous Ajuntai-vos et écoutez, fils de e Jacob, ouvi, filho de Jacó, écoutez Israël votre e père. ouvi a Israel, vosso pai. Verset 25. 25. Qu'est-ce que notre père nous dit? O que diz aqui o nosso pai? C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui te dira. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, Les bénédictions des cieux en haut, com bênção dos altos céus, les bénédictions des eaux en bas, com bênção do abismo que está embaixo, les bénédictions de ma mère et du sein com maternel. bênção dos seios e da madre. Éphésiens chapitre 1er, Aos Efésios, capítulo 1, verset 3. versículo 3. Excusez-moi un peu de mon retard. Sim, excusai-me por este atraso. Verset 3, premier chapitre. Versículo 3 do capítulo 1 do Éfeso. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Tikankolo asopa lisusu mapamboli ebele na kombo na Yesu Masiya. O Amen. Senhor derrame ricas bênçãos ao nome do Senhor Jesus Cristo. Très cher frère dans le Seigneur, Muitíssimo caro irmão no Senhor, tant ya kozonga nsima ezali te puisque oyo ya koloba eza ebele. não temos tempo de retrocedermos ou dar retaguarda, porque o que nós devemos falar é muito. Mpe tolobeli yango nanu te. E até aqui ainda não falamos disso. Na baoyo balandaki Para com aqueles que seguiram, biso mokolo ya mine, nós na quinta-feira, tokabwanaki na mukanda ya Rome chapitre 9. nós havíamos nos separado no livro de Romanos capítulo 9. Yango tozali koreprendre É yango. o que queremos tornar a ler, Esika totelemaki mpona tosanvole. onde havíamos parado para nós voarmos. Rome 9 elobi na biso. Romanos 9 nos diz o seguinte, Na verse versículo 25 25 a 26. a 26.
Selon qu'il est dit dans Osée. Como também dizem Oséias. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Chamarei meu povo a quem não era meu povo. Et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. E amada a quem não era amada. Et là où on leur disait, E sucedera que no lugar em que lhe foi dito, vous n'êtes pas mon peuple, pois não sois meu povo, ils seront appelés fils du Dieu vivant. aí serão chamados filhos do Deus vivo. Ça, c'est une promesse. Aqui trata-se de uma promessa. Oyo nzambe ye moko alakaki yango na bondeko na kala. Que o próprio Deus tivera prometido isso antigamente. Tanga tali comportement ya peuple d'Israël. Olhando pelo comportamento do povo de Israel, Nzambe alobi tange koya. Deus disse, virá um tempo, Akobenga chamaria bato na ye to pe libota na ye oyo ezalaki libota na ye te. o seu povo ou a sua nação que não era sua nação ou que não era seu povo. Akobenga molingami na ye ya mwasi oyo azalaki molingami na ye ya mwasi te. Chamaria amada a que não era a sua amada. Ba oyo bazalaki libota na ye te bakobengama bana na nzambe na bomoi. O que não era povo dele seria chamado filho de Deus. Peuple yango nde nani? E este tal povo é quem? Tonde nini to nani peuple wana? Mas é quem é este povo? Po na tolobisa liloba ye moko apesa biso réponse. Para que façamos falar a própria palavra de Deus a fim de recebermos a Nani azalaki peuple de Dieu pe akolongwa peuple de Dieu pe nani azalaki peuple de Dieu te po akoma peuple de Dieu. quem que era povo de Deus e continuará a ser chamado povo de Deus, quem que não era povo de Deus e não será também povo de Deus. Là c'est très important. Ali é muito importante. Ezotandisa biso ya quelque chose, il y a un changement moke kosopere. Nos dá para entender que há uma certa mudança que vai ocorrer. Na mukanda ya Exode chapitre 3, No livro de Êxodo, capítulo 3, tokoza verset 6, podemos tomar o versículo 6. Bible elobi boye. A Bíblia diz o seguinte, Et il ajouta, e ele acrescentou, je suis le Dieu de ton père, sou o Deus do teu pai, le Dieu d'Abraham, Deus de Abraão, le Dieu Deus d'Isaac de Isaac et le Dieu de e Jacob. Deus de Jacó. Moïse se cacha le visage, E Moisés encobriu o seu rosto, car il craignait de regarder Dieu. porque temeu olhar para Deus. Verset 7, 7. l'Éternel dit, E disse o Senhor, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Je peux reprendre. Posso tornar a ler? L'Éternel dit, Disse o Senhor, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Et j'ai entendu les cris E tenho ouvido o seu clamor que lui font pousser ses oppresseurs. por causa dos seus exatores, Car je connais ses douleurs. porque conheci as suas dores. Paramos ainda um pouquinho ali. Bien-aimé dans le Seigneur, Bem amado Senhor, oyo touti kotanga promesse Paul azali koreproduire yango na baromain. o que acabamos de ler sendo a promessa, Paulo está a reproduzi-la nos Romanos. Na monoko na nzambe ye mokalobi, Pela própria boca de Deus, ele disse: namoni pasi eu sofri ya libota na ngai. para o meu povo. Libota yango ne wapi? Qual é este povo? Libota ya Balaam, O povo de Abraão, libota o Isaac, povo de Isaac, libota ya o Yakobo, povo de Jacó, c'est-à-dire Israël, é Israel, yango de peuple de Dieu. e que é o povo de Deus. Le peuple de Dieu c'est Israël. O povo de Deus é Israel. Mais tango babandai koyoka pasi, Mas quando sentia dor, kolo na bango alobi, o seu Senhor disse: nayoki kolela na bino. ouvi o vosso clamor. Kolela ngo ezali ya pasi oyo bazonyokola bino. Tal o clamor é através do castigo que está a vos dar Na banyokoli na bino. com os vossos Na exaltadores. bosa neloko te nayebi bapasi bo na bino.
não esqueci nada. Eu conheço o vosso sofrimento. Yoka esirite verset 8 à 9 elobi. 8, 9 diz, Je suis descendu eu desci-me pour le délivrer. para livrá-lo. Délivrer qui? Livrar quem? Délivrer mon peuple de la main des Égyptiens. Livrar o meu povo da mão dos egípcios. Et pour le faire remonter de ce pays E para fazer-lo subir daquela terra dans un bon et vaste pays. a uma terra boa e larga. Nazobimisa bino na mboka oyo ezonyongwala Eu bezonyonga vos bino. farei sair fora desta terra que vos castiga, Mpo na komatisa bino na mboka ya kitoko para vos fazer subir a uma boa terra mpe ya monene. e também larga. Dans un pays où coule le lait et le miel. A uma terra que mana leite e mel. Dans le lieu qu'habitent les Cananéens, Ao lugar do Cananeu les Étiens, e os Eteus, les Amoréens, Amoreus, les e Phérésiens, os Perizeus, les Éviens e os Eveus, et les e Jébusiens. dos Jebuseus. Verset 9. 9. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. et j'ai vu l'oppression E também tenho visto a opressão que leur font souffrir les Égyptiens. com que os egípcios os oprimem. Oh Ezali, ainsi dit le Seigneur. E isso trata-se do assim diz o Senhor. C'est pour cela dans chapitre 4, Por isso é que no capítulo 4, kakesika tozawana, sempre onde está, premier verset, Lodi, versículo 1 diz: Moïse répondit et dit, Então respondeu Moisés e disse: voici, ils ne me croiront point Mas eis que não me crerão, et ils ne m'écouteront pas ma voix. nem ouvirão a minha voz, Mais ils diront, porque dirão: l'Éternel n'était point apparu. O Senhor não te apareceu. Verset 8 à 9. Versículo 8 a 9. S'il ne te croit pas, E se acontecer que dis l'Éternel, se ele não te et crer, n'écoute pas la voix du premier nem signe, ouvir a voz do primeiro sinal, ils croiront à la voix du dernier signe. crerão a voz do derradeiro sinal. Verset 9. 9. S'il ne croit pas même à ces deux signes, E se acontecer que ainda não creia a estes dois sinais, et n'écoute pas ta voix, nem ouvir a tua voz, il y a deux signes, il y a aussi la voix. tem ambos sinais e também tem voz. Alors tu prendras de l'eau du fleuve, Tomará das águas do rio tu la répandras sur la e terre, as derramarás na terra et seca. l'eau que tu auras prise du fleuve As águas que tomará do rio deviendra du sang sur la terre. tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Voilà premièrement Eis aqui primeiramente bon compassion ya Nzambe a compaixão de Deus. envers son premier peuple. A compaixão de Deus para com seu primeiro povo. Azali Nzambe atoni na mawa. Ele é Deus cheio de Pe compaixão, na bolingo na libota na cheio de amor ye. para com seu povo. Israël ya ne peuple de Dieu. Israel é o povo de Deus. Israël ya mo de famille ya Nzambe. Israel é que é a nação de Deus. Omoni bibezo benga zolo bakeno ete ekoya na kobenga baoyo azalaki bien aimé ta kokoma bien aimé na ngai. Conforme a Bíblia acabou de dizer, o tempo virá em que eu chamarei a bem-amada a que não era a bem-amada. Et quand est-ce que mot bien aimé ezalaka prononcé? E quando é que a palavra bem-amada tem sido Qu'est-ce pronunciada? que cela signifie? O que aquilo significa? Bien aimé Bem-amada. ezali expression É uma expressão ya bolingo do amor oyo ya moto moko eza kati na motema na yo. e de alguém que está no teu coração. Ezalaka façon ya koexprime affection oza nango envers quelqu'un. E tem sido uma forma de exprimir a compaixão, o amor que você tem para com alguém. Alors la première bien-aimée de Dieu, A primeira bem-amada de Deus c'est comme la première épouse de Dieu, é como a primeira esposa de Deus. c'est Israël. Eu, Israel, Même tant que toi benga biso l'épouse, mesmo quando nós nos tratamos ezali da mpona kodesigne grandeur ya bolinga aza na biso aza nanga envers biso. é para demonstrar o tamanho do amor que Deus tem para conosco. Ezali ndenge moko bolingo mobali azalaka nange mpe na mwasi na ye. É de igual modo amor que o marido tem para com a sua C'est esposa. pour cela soki oza na mwasi mpe
bolingo na yo esili po na ye oza déjà rétrograde. Por isso, você que é casado, se no teu coração não tiver mais o amor para com a tua esposa, então você já és retrógrado. Selon les écritures, De acordo com as escrituras, bolingo enunaka te pe kufaka te. o amor não envelhece e não acaba. C'est ce que l'apôtre Paul enseigne É aux o que Corinthiens. apóstolo Paulo ensina aos coríntios. Likambo te ekosila. Oh, coisa Likambo te ekosila. coisa xixi O acabará. mateya, O o boyebi, o o boye, o boye. passado consigo. Me bolingo Mas amor ekosila te. nunca acabará, Puisque tozali enseigné porque estamos ensinando sans l'amour. sem o amor. Moto moko akende na lola zali. Ninguém subirá para o céu. Et Dieu montre E Deus mostra que Israël, Israel, Nzambe azalaki na confiance na o ye. Deus teve a confiança para com Nzambe Israel. alingaki yango. Deus amou este povo, Azwaki bango en charge. tomou cuidado deste povo, Ayebi ete solution na bango ezalaki ye moko. sabendo que a solução deles era ele mesmo. Pasi na bango ye moko nde O mosilisi na sofrimento, yango. ele que havia de acabar ou terminar. Ntango amoni minyoko na bango. Mas ouvindo o clamor do povo, Oyo ndenge baegyptien bazofinga bazonyonga bango. conforme os egípcios lhes ofendiam, lhes castigavam. Abi jamais ndenge ndi bakoki kofingelaka nga mwasi na ngai. Eu disse nunca, nunca. Como que eles têm a ousadia Ndenge ndi de ofender minha bakofingelaka esposa? nga mwana na ngai. Como que tem a ousadia de ofender meu Mwana filho? nga moko naza na makoki ya kobongisa bomoi na ye. Enquanto eu próprio tenho a força de reparar a sua vida. Ayebisi Moïse abi nakiti. Disse a Moisés, eu desci. Ndenge nazia nga moko nakite. Conforme eu próprio desci, Mpo na kobimisa peuple na ngai. é para fazer sair o meu povo. Komema bango na mboko eleki meme mboko baofingela bino. Lhes levar a uma terra mais do que esta terra. C'est pour cela Por isso, yo nde nazotinda você, Moisés, que eu vou enviando, mpono ke kobimisa peuple na para ngai. que tu vá tirar o meu povo. Moïse abi te. Moisés disse, nunca mais. Osala erreur. Você errou. D'ailleurs bakoyoka ngai te. Elas já nunca me ouvirão. Mpe bakondimela ngai te. E nunca me darão crédito. Bakoyebisa ngai Dirão. eza makambo no fabrike nzambe amonani na yo te. São as tuas próprias fábulas, mas Deus não veio a ti. Trois choses. Três coisas. Bakoyoka ngai te. Nunca vão me ouvir. Bakondimela ngai te. Não vão me dar o crédito. Mpe bakoloba nzambe Também alobeli yo dirão te. que Deus não te falou. Mpo na kotalisa ke Moïse azalaki categorique Para fazer entender que o Moisés era categórico. ke naza na pre ya kosala makambo wana E te. eu estou pronto de não cumprir com estas ordens. Nzambe alobi Deus disse, lokolo olobi ke bakoyoka yo te. já que tu disseste, eles não te darão ouvido. Lokolo olobi ete bato wana bakondimela yo te. Como tu disseste que eles não te darão Mpe bato crédito. wana bakoswani so bakoloboza okosa nzambe akukutani na yo E te. este povo vai discutir contigo dizendo, Deus não te avistou. Napesi yo bilembo mibale. Então eu dou-te dois sinais. Na bilembo wana mibale. Naqueles dois sinais, Ntango kokoma liboso ya Farao. quando se apresentar perante o faraó, Meme liboso ya bana Israel. mesmo perante o povo de Israel, Okosala bilembo oyo. você trabalhará através desses dois Pepe sinais. nange koyeba ke ya solo okutani na ngai. O meu povo descobrirá e dirá que é verdade. Me soki baboyi kondimela yo. Mas se ele renegar ouvir, Malgré baboni bilembo mibale ekokisami. apesar de ter visto dois sinais assim, Me barejete toujours makambo oyebisa bango. mas rejeitando as coisas que tu vai lhes dizer, Alo eloke koyela bango. então o que vai lhes acontecer Zwa maye ya fleuve. irá água do rio, Sopa yango likolo ya mabele. despeja na terra, Comme elembo ya jugement. como sinal de juízo. Parce que déjà nasali oyo nakokaki kosala. Porque eu fiz tudo o que eu poderia fazer. Napesi yo message. Dou-te a mensagem. Napesi yo dessus. Dei-te dois sinais. Baboyi basu. Negaram o sinal. Baboyi message. Negaram a mensagem. Alors la chose qui doit arriver E a après, coisa que vai suceder ça depois doit être le jugement. deve ser o juízo. Totangi frère Branham. Vamos ler o irmão Brana. Na liteia, Na pregação intitulada les dons et les appels sont sans repentance. Os dons e chamamentos são sem arrependimento. Les dons et les Dons appels e chamamentos sont sans são repentance. sem arrependimento. Un peu de patience pour la recherche. Um bocado de paciência estou a buscar.
les dons et les appels, os dons e chamamentos, prêché en 1950, pregado em 1950. aujourd'hui paragraphe 17 Vamos tomando o parágrafo 17 à 20. a 20. Donc sauter pour na Vamos estar a ler saltando para ganharmos o tempo, pour na tomeka kokota penda na mwa modi. para que tentemos entrar na profundeza da nossa pregação. Paragraphe 17. Parágrafo 17. Tozotanga Monsakoli Branham. Estamos lendo o profeta Branham. Ainsi bien aimé dans le Seigneur, Assim, bem amado do Senhor, ndenge mokelekaki na vie ya de Moïse, igual modo sucedeu na vida de Moisés. ndenge mpe Nzambe asali lelo mpo na biso dans le domaine spirituel. É conforme Deus está operando conosco no domínio espiritual. Biso oyo tokomi peuple de Dieu. Nós que hoje tornamos povo de Deus. Ntango Israel eboyi Nzambe, Quando Israel rejeitou a Deus, Nzambe aye kozwa biso tozalaki bato na ye te. Deus veio escolher a nós que não éramos seu povo. Biso oyo tomeritaki affection na ye te. Nós que não merecíamos da sua afeição. Nzambe aye kolinga biso. Deus chegou a nos amar. Nzambe aponi ngai na yo. Deus escolheu você e eu. Tokomi lelo na esika ya Israel. Chegamos no lugar do Israel hoje. Tokomi lelo peuple de Dieu. Chegamos a ser chamados hoje povo de Deus. Tokomi lelo la bien-aimé de Dieu. Chegamos a ponto de ser chamada bem amada de Deus. Mais lokole komani ete, Mas conforme está escrito il que n'y a rien de nouveau sous le soleil. não há nada de novidade debaixo do Car céu. Dieu ramène ce qui était passé. Porque Deus traga de volta o que já era passado. Na domaine spirituel, Na área espiritual, Dieu a répété la même action avec nous les gens des nations. Deus repetiu a mesma ação para conosco os gentios. Nous vivons au jour pareil comme fut le jour de Moïse. Vivemos nos dias conforme acontecia no dia de Moisés. Toza na tina ya kuenvier Moïse te, Não precisamos de cobiçar na vida de Moisés, parce que nous sommes retournés au jour de Moïse. porque voltamos nos dias de Moisés. Et aujourd'hui encore, E ainda mais hoje, Dieu Deus a rencontré un homme. encontrou-se com um homem. Du nom de William Marion O Branham. nome de William Marion Branham. On ne peut pas avoir honte de témoigner les choses que Dieu a faites à notre temps. Não devemos ter vergonha de testemunhar das coisas que Deus operou no nosso tempo. Pour montrer que nous ne vous apportons pas de théories, Para vos mostrar que nós não vos trazemos teorias, mais nous vous apportons la parole de la réalité. mas nós vos trouxemos a palavra da realidade. Dieu réel, Deus à real, travers un prophète réel, através profeta real, à son peuple réel. ao real povo. Et dans ce temps, E neste tempo, Dieu Deus a rencontré Branham. encontrou-se com Branham. Apesi pe Branham desi. Deus também ao Branham dois sinais. Apesi pe ye message. Deus ao Branham uma mensagem. Moto nyonso na eleko oyo. Cada para conta ele. Oyo amoni bilembo wana kokokisama te. As que não achou cumprimento desses dois sinais. Oyo abwaki message ya eleko. E botou fora a mensagem da hora. Eloko nini ya kozela na bomoi na ye. Qual é a coisa que ele aguarda na sua vida? Si ce n'est le jugement comme elle se fit avec Moïse. A não ter juízo conforme aconteceu no dia de Moisés. Dieu a donné à Moïse des signes. Deus deu a Moisés dois sinais. Et lui a donné la colonne de feu qui l'accompagnait. E deu também a coluna de fogo que lhe acompanhava. Nous aussi dans notre temps, Nós também no nosso tempo. Dieu nous a envoyé un prophète Deus nos enviou um profeta avec deux signes com dois sinais. et la colonne de feu sur sa E tête a coluna de fogo na sua et cabeça. il a pour mandat Tendo como mandado de nous faire ressortir de nos fazer sair de la maison de servitude da casa da escravidão, et de la dénomination da denominação, là où l'homme régnait sur nous, onde o homem reinava sobre nós, là où le système charnel nous dirigeait. onde os sistemas carnais nos dirigiam. Et le message
venu E a mensagem veio pour nous faire ressortir para nos fazer sair du système de l'homme, do sistema humano, de la vie du péché, vida do pecado, pour nous amener para nos levar dans un bon num bom et vaste pays e vasto país où coule le lait et le miel. onde mana leite e mel. Le message de A l'air, mensagem da hora c'est un bon pays. é bom Le país. message de A l'air, mensagem da c'est hora un vaste pays. é vasto Le país. message de l'air, message da hora. c'est un pays où coule le lait et le miel. País onde mana leite e Et mel. nous qui sommes dans ce message, Onde estamos nessa mensagem? réellement nous mangeons le lait et le miel. Realmente nós comemos o mel Et e o c'est leite. très beau. E é muito bom. C'est le message de É a l'air. mensagem da hora. Et qui nous amène où? E que nos leva Au aonde? ciel. Ao céu. Disons frère Branham. Vamos ler uma brana. Ça c'est une réalité vraie. Isto, irmão, é uma realidade. C'est pour ça qu'il faut te rendre témoignage. Por isso é que devemos Pour être testificar baoba yoka noté. para que os que ainda não viram, Oyo bamona os que te. ainda não Bamona. viram, que vejam, Bayoka. Bandima. que acreditem, Oyeke bakende na para lona. que também vão no Na céu. boko eleki mokili na kitoko. Para ir naquela terra mais bonita do que este mundo. Tolongwa na bamboka ba E COVID-19. saiamos desses países cheios de Covid-19. Totika mokili oyo ya bakolera na basida. E deixemos esta terra de cólera e sida. Tokende na mboka oyo pasi ezalaka E te. que vamos na terra onde não há sofrimento Et nenhum. le seul moyen, E a única le forma message. é a mensagem. Sans le Sem a message, mensagem, personne n'ira au ciel. ninguém subirá no céu. Aucun enfant d'Israël Nenhum filho de qui Israel était en que Égypte estava no Egito ne pouvait aller à Cana par lui-même pudesse chegar ao canal de sans si mesmo, suivre la colonne de feu sem acompanhar a coluna de fogo et le message de l'air. e a mensagem da hora. Et aujourd'hui, E frère, hoje, irmão, je vous dis avec certitude, eu vos digo com la certidão, parole de Dieu devant moi, palavra de Deus les devant ciels, Deus. c'est pour ceux qui ont reçu le é message. para aqueles que receberam a Ceux qui ont mensagem. reçu le message, c'est ceux qui vont au ciel. São eles é que vão no C'est céu. pour cela, Isso. ne jouez pas. Não brinque. Nous sommes dans l'exode, Estamos no Êxodo, comme fils Israël dans le como domaine physique. fez Israel no domínio físico. Est-ce que voyez-vous quelque chose? Será que acharam alguma coisa? Voici ce que nous lisons. Eis o que estamos além. Paragraphe 17. Parágrafo 17. Voici ce qui est arrivé. Eis o que aconteceu. Au moment où je l'ai rencontré, Assim que e se encontrou, quand il est apparu sous la forme d'un homme, aparecendo sous forma do homem. je me trouvais dans mon bureau. Eu me achava no meu J'ai vu la gabinete. lumière se répandre sur les planchers. Eu vi a luz alastrar-se no gabinete onde eu estava. Il est venu en marchant vers moi. Veio em minha direção. Il paraissait comme un homme qui pesait 90 kilos. Aparecia como homem que mede 90 quilos. Et quand quelqu'un pèse Ou que 90 pesa 90 quilos. c'est un homme, un grand gaillard. Quer dizer, alguém que pesa 90 quilos, ele é caiejo. Il avait à peu près mon poids. Aproximadamente ele tivera o meus pesos. Mbinga mobali Quer dizer, Benjamin. homem colosso. Et cette lumière, E aquela luz. quelle lumière? Qual é luz? La lumière qui avait rencontré Moïse. A luz que se encontrava com La Moisés. colonne de A feu. coluna de fogo. Je ne sais pas si nos techniciens peuvent même filmer un petit instant là-bas, prendre la photo là pour projeter afin que les gens voient Non, les c'est- lumières de quoi nous sommes en train de parler. Não sei se os nossos técnicos podem filmar esta coluna de fogo, a luz que nós estamos a nos referir agora para que todos que nos acompanham possam ver. La photo oyo, Estas fotos eza ba photo moko ndenge nalobaka. são fotos conforme eu estou dito. Ezali mpo na décoration ya beauté ya ndako te. Não é para servir da decoração de uma casa. Non, eza œuvre d'art te. Não é uma obra de arte. Ezali témoignage vivant Mas é um testemunho vivo que la buisson ardent. que a sarça ardente, Moto Moïse amonaki likolo na nzete. o fogo que o Moisés encontrou na árvore, Amonaki yango na misu na ye. viu fisicamente no Biso mpe na ntango oyo tozobika Nós também nesse tempo vivemos. tomoni moto wana Temos o mesmo visiblement. fogo visivelmente. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de prendre ça, mon frère Jésus? Será que não? Tu as déjà montré ça. Já Que foi Dieu vous mostrado. Que bénisse. Deus abençoe. Vous voyez, Vamos ver. ce fait-là, c'est cette lumière dont je parle. Aquele fogo
ali é a luz que eu estou a me referir agora. On appelle ça la colonne de feu. Chama-se coluna de fogo. Suivez la lecture. Seguem a leitura. Et cette lumière E esta luz était juste au-dessus de moi. está tudo muito. Yozane elongia monsumuki. Você tem o rosto de um pecador. Elongiwana sotomoni yango. Mas olhando para aquele rosto, Okolinga totala kote mususu. você não vai desviar o seu rosto. C'est para pour olhar cela para que besobenga Por ye. isso que a Bíblia lhe Il trata. est le lys de la vallée. Ele é o lírio dos vales. Il est la rose de Ele Saron. é a rosa de Sarão. Il est donc l'homme le plus beau d'entre 10 000. Ele é o homem mais bonito no meio de 10 mil. Je ne connais pas un beau gosse comme cet homme. Nunca vi homem tão bonito como ele. Et sa beauté, c'est le message de E a sua l'air. beleza é a mensagem de Il n'y Ura. a pas un message bulgare comme le message Não de há notre nenhuma âme. mensagem tão bonito como a nossa dessa hora. Eza na lilobo, eza na kitoko lokola message oyo te. Não há palavra que tem boniteza como esta mensagem. Puisque message c'est Dieu. Outra mensagem C'est é Jésus-Christ. Jesus Cristo. Oh, que Dieu soit Oh, loué. que Deus seja Asa na conquérance de Não frère. tem conquistador. Message eza na conquérance. Esta mensagem não tem conquistador. Et il est unique à son genre. E é a única no seu tipo. Il avait les bras croisés. Tinha braços cruzados. Il avait un regard qu'on ne voit pas sur le visage des mortels. Tinha olhar que não se vê nos rostos dos mortais. Il était très serein, Ele era muito très calme. muito manso, calmo. Et quand il a parlé, Falando ele, sa voix, a sua voz, j'ai reconnu eu reconheci que c'était la même voix que foi a mesma voz qui m'avait parlé tout au long de ma vie. que tinha me falado toda a minha vida. Quelle grâce! Que graça é. Et un jour, E um dia, Branham a 7 ans, Branham, na idade de 7 anos, azalaki na Sanjete. estava debaixo do Mon mar. homme est ici. A voz disse Abonité. não viu ninguém. Ne bois pas. Não beba. Ne fume pas. Não fume. Ne suis pas Não ton suja o teu corps. corpo. D'aucune manière. Nenhuma forma. Quand tu seras un peu âgé, Porque quando você j'aurai crescer, un travail à faire avec eu toi. terei uma obra a fazer contigo. C'est pour cela na lobaka. Por isso que eu tenho Moto yo nyonso abiangami na kosalela nzambe. todo homem que é chamado a trabalhar para Dieu me Deus, préserve de la souillure. Deus o preserva das sujeiras. C'est lui qui avait préservé Joseph. Ele que tinha preservado José. Na kibomoto marché oyo Joseph azwaki soki yozwi yango lelo eske okoki korate marché wana. Humanamente, o José, quando foi atacado pela mulher do Pontifar, você mesmo, se fosse no teu caso, você podia lerpar. okoloba me oyo namoni eza nzela nzambe abongisi mpona Você apambola ngai. diria, este mesmo grande afezada que Deus deu para mim. Nzambe apambolaka moto na nzela lisumu te. Deus não abençoa ninguém por via de pecado. Mas Dieu avait donné la capacité Deus deu a capacidade à Joseph de résister a José resistir. parce qu'il y avait une position plus élevée Porque havia uma posição mais elevada que Dieu avait préparée pour que Joseph. Deus tinha preparado a favor de José. Et si Joseph était tombé au pied de cette femme, E se José caísse na perna daquela mulher, il serait comme un homme dégradé. seria como soldado Vous despatenteado. voyez pourquoi le diable nous tente? Então, a ver como que o diabo nos tenta. C'est-à-dire, ayebi toza na niveau moko adikoli fo occupé. É porque o diabo bem sabe, você tem nível mais alto que você deve ocupar. Alors na motema ne likunya ya mabazalaka na O seu coração iracundo, ele anda com ele. alingi tokoma na niveau wana ya likolo Não quer ver você a chegar naquele nível mais alto. akoya sikoyo komemela yo tentation moko Ele vai te trazer uma certa tentação ya kotalisa yo mwa intérêt de te fazer entender um certo lucro. yo mpe na kole momoni ete na kozwa promotion. Você também humanamente dirá, ei, você é promovido. Oh, ce n'est pas une promotion, Enquanto não será uma boa c'est une promoção, dégradation aquilo é par despanteamento rapport à la bénédiction em que Dieu relação a à réservée bênção pour que toi. Deus reservou para ti. C'est pour cela, Isso, gardons la parole de Dieu. guardemos a palavra de Dieu Deus. nous a réservé de merveilleuses choses. Deus reservou para nós maravilhosíssimas coisas.
J'avance. Eu avanço. Permettez-moi. Permitai-me. Je ne serai pas capable à côté sans parler puisqu'il y a des choses encore inspirées dans ce que nous lisons. Não serei só capaz de estar a ler sem falar. Porque é ali onde eu vou conseguir dar-vos a conhecer das coisas que Deus me inspira. Nous ne faisons pas simplement une simple lecture Não estamos a fazer uma simples leitura, não. mais il s'agit de choses sacrées et inspirées. Mas trata-se de coisas sagradas e inspiradas. Et nous devons les expliquer d'une manière ou d'une E autre devemos as explicar de uma forma ou outra. pour que chacun comprenne de quoi Dieu nous parle. Para que cada qual entenda do que Deus quer tratar conosco. C'est très É capital. muito capital. J'ai reconnu que c'est la même voix qui m'avait parlé tout au long de ma E vie. eu reconheci que era a mesma voz que falava-me toda a minha vida. Là encore, c'est un point très important. Ali também é ponto Mon ananjambi fa reconnaître que oui, mateya oyo ya mondinga na mesana ka koyokaka njamba bandaka kolobela kanga depuis ta emulai. Filho de Deus deve estar a reconhecer quando a pregação vem de Deus. Vai dizer, é verdade, são essas coisas que Deus me falava há muitos anos. Oyo yo koma koyoke zandenge oyokaka liboso. Mas as pregações que você ouve hoje, será que são as pregações que você ouvia antes? Yo liboso ndimaka ke oza déjà na millennium. Você antes acreditava que já estava no milênio? Si otango ndimaki message obande kozela millennium. Quando você acreditava recentemente esta mensagem, você aguardava pelo milênio. Lelo koma koloboza na millennium. Mas hoje você já acredita que já está no O milênio. mataki na taxi nini? Qual é o táxi que te levou? Millennium. Milênio? Millennium ba église kozala te No frère. milênio não haverá igreja nenhuma. Tokozala na ba pasteur na ba diacre te. Não teremos pastor nenhum nem diácono. Koma keni na bino millennium oboza nango. Mas que tipo de vosso milênio de onde estão? C'est un faux É millennium. falso e errado Tu milênio. as changé la voix. Você trocasse Ce de n'est caminho. pas la même voix qui t'avait commencé à parler au début. Não é a mesma voz que te falava logo no princípio. Retournez dans la vraie parole. Volte na verdadeira palavra. Mongongo koma koyoka. A voz que você anda ouvindo Ezaya moto bandaka koyoka na ka. não é a mesma que você ouvia. O bandaka koyoka na ka bandaka kotelemela kinuma na milamba masanga. A que você ouvia antes levantava contra a prostituição e a bebedeira. Mais moye koma koba baba kokipe bangote bazaba contre yo. Mas a que te fala hoje, anda te falar, não liga deles, estão contra a tua vida. Baza contre succès na po ndengo komi na laro peka. Estão contra a tua vida porque você já tornaste rico, já compraste viatura. Oyo nova. aza contre succès na onde oyo achangeli yo mateya. Quem é que está contra o teu sucesso é aquele que te dá a pregações erradas. Retournons à Jérusalem. Voltemos em Jerusalém. Je continue ma lecture. Continua a minha leitura. Mais je n'avais pas vu son visage. Mas eu não tinha visto o seu rosto. Lelo zoyoka liloba na Nzambe comme prédication. Hoje você está a ouvir a palavra de Deus como Mais dans pregação. peu de temps, tu verras le visage de cette prédication. Mas em pouco tempo você verá o rosto do dono dessa pregação. Et que la prédication, c'est le Seigneur Porque a Jésus-Christ. pregação é o Senhor Jesus Cristo. Nous ne prêchons pas Branham. Não pregamos Branham. C'est Jésus É qui nous Jesus prêche. Cristo que nós pregamos. Et frère Branham a dit, Irmão Branham diz, je n'avais jamais vu son não visage. tinha visto o seu rosto. Il avait un teint sombre. Ele tinha uma aparência assim pálida Et plus proche des Espagnols. e mais próximo dos espanhóis. Il avait le teint comme le teint des Juifs. Tinha aparecer tipo cor de Et judeu il avait les bras croisés. e tinha braços cruzados. Et d'après sa corpulence et sa taille, E de acordo com a sua corpulência e a sua altura, il semblait peser 90 kilos. tentava pesar 90 quilos. Sa chevelure tombait sur ses épaules. A sua cabeleira caía até nos seus Son ombros. visage était lisse, O seu rosto era assim, propre, frère. C'est-à-dire, en d'autres termes, il a fouté. quer dizer, sempre sem barba. Frère Branham. Quer dizer, rosto sem barba, como o rosto do irmão Branham. C'est comme si il y avait une puissance É como se estivesse poder que lui pouvait tout faire. que ele tudo poderia Et fazer. je me tenais là, E eu lá estava, j'étais tellement effrayé. eu estava com medo Et je mordais
les doigts. e eu mordia o dedo. Imaginez un peu quand vous vous tenez devant, face à face avec quelqu'un, quelque chose comme cela. Imagine se você estiver colocado perante alguém como alguma coisa. Je me mordais les doigts. Eu mordia o dedo. Et il a dit, E ele disse: ne crains point. não tema. À mon acquis déjà, Branham Azobanga. Ele já via Branham temer. Bisekobanga te. Ele não tema. Quand cette voix parlait, Quando falava esta voz, j'ai su que c'était la même personne. eu soube que era a mesma pessoa. Ah, mon Dieu, abandaka kolobelanga sikoye. Ah, o homem que me falava, afinal de contas, é Il ele. le regarda. Olhou para ele Et ce jeu me regardait gentiment. e os seus olhos olhavam para mim gentilmente. Ce n'est pas que je sympathisais avec cet ange. Não é porque eu simpatizava com aquele anjo. Il a dit ne crains point. Ele disse: não tema. Il a dit je suis envoyé Ele disse: fui enviado de la présence de Dieu na presença de Deus pour te dire para te dizer: tu es né d'une naissance tu particulière nasceste num nascimento particular et que ta vie a été particulière e que a tua vida foi particular pour montrer para mostrar que tu dois apporter un don de guérison que você tem que trazer dom de cura aux gens du monde. aos homens do mundo. Je dis, monsieur, Eu disse: Senhor, je n'ai pas d'instruction. não tenho título Je ne acadêmico, pourrais pas aller. não poderia ir. Et il a dit, E ele disse: si tu les amènes à te croire, se tu os trazer a te crer et si tu es sincère quand tu pries, e se tu for sincero na oração, rien ne résistera à ta prière. nada resistirá contra a tua oração. Si tu les amènes Se tu lhes à te trazer croire. a te crer. Et je dis, E eu disse: je voudrais certainement. gostaria certamente. Il a dit de même que le prophète Moïse Ele disse: de igual modo que o profeta a reçu 2 signes, recebeu 2 sinais, il te sera aussi donné 2 signes também te será dado 2 sinais pour amener les gens à te croire. para levar as pessoas a te crer. Croire que c'est un fait réel. Crer que é fato real. Et il a dit, E ele disse: l'un de ces signes consistera desses sinais à consistirá, détecter les maladies en prenant la main droite du malade vai detectando o doente, tomando a mão do doente dans ta main gauche. na tua mão Et il a dit, E ele si tu es sincère, se tu for sincero, il arrivera que tu leur diras des secrets même de leur cœur. acontecerá que você lhe divulgará até o segredo dos seus corações, Ainsi que même les mal qu'ils ont fait mesmo o mal que eles fizeram, pour susciter la foi chez les gens, para suscitar a fé nas pessoas, pour qu'ils y croient avec la foi, para que eles venham a crer pela fé, afin de te confirmer para te confirmar que c'est Dieu qui t'envoie vers eux. que é Deus quem te enviou para eles. J'ai dit, je n'ai pas d'instruction, mais Eu disse: Senhor, não tem je instrução, ne pourrais pas aller. eu não deveria Et ir. il a dit, Il a dit, je serai avec toi. Estarei contigo. La lumière commença à monter A luz começou et l'ange s'en alla avec cette e lumière. o anjo foi com aquela luz. Merci Seigneur Jésus. Obrigado, Senhor Jesus. Nous avons du grand respect Temos maior respeito avec les grands mandats com o maior mandato que Dieu nous a visités dans cet état de la que vie. Deus nos visitou neste tempo do fim. Ainsi, bien aimé, pour être bref, Assim, bem amado, para vous abreviar, voyez que Dieu dans ce temps, então a ver que Deus neste tempo il a envoyé un prophète enviou profeta pour faire sortir son peuple spirituel para fazer sair seu povo espiritual, des dénominations spirituelles denominação pour espiritual, les amener au ciel. para lhes levar do De céu, la même manière qu'il avait fait avec son peuple naturel, conforme ele operou com seu povo natural. il a fait avec nous. Fez também conosco. Et peuple naturel, Povo natural leur a envoyé un prophète, lhes enviou la profeta. colonne de feu, Colonne de feu. 2 signes. 2 sinais. Nous, dans ce temps de la fin, Nós, neste tempo do Dieu fim, nous a envoyé son prophète Deus nos enviou seu profeta avec 2 com signes. 2 Un sinais. signe de la guérison Sinal da cura et un signe de reconnaissance des secrets du cœur. e outro sinal de reconhecer o segredo do coração. Et c'est un ministère qui était au Seigneur Jésus-Christ. Era ministério que estava com Et o c'est Senhor ce que Jesus nous Cristo. appelons le ministère du Fils de l'homme, É o que nós tratamos o ministério do Filho do Homem. qui connaît les secrets de cœur. Que conhece o segredo dos
que o Branham deveria dar as coisas. Et dire les secrets qui étaient dans les vies des gens. E divulgar o segredo que estava na vida das pessoas. Pourquoi? Por quê? C'était pour nous les confirmer Foi para nós o que cet homme este homem vient de la présence de Dieu veio da presença et de Deus. Dieu l'a envoyé réellement E Deus realmente pour que enviou nous l'écoutions, para que nós o pour ouçamos que nous le croyions, e que o par creamos. gloire de Não Branham. é crer em Branham. Là encore, il faut bien saisir. Ali também é melhor. Puisqu'il y a beaucoup de doctrines Porque existe qui várias disent doutrinas qu'on que avait dit dizem- il faut croire au E prophète. foi dito que devemos dar crédito ao Dans profeta. la prédication, les fous de Gadara. Na pregação louco de Gadareno, Frère Branham vous dit, o irmão Branham diz croire, ramener les gens à me croire. que de trazer ou levar pessoas a Cela crer. signifie pas me croire à moi, Aquilo não significa mais de acreditar croire em mim, que j'ai été envoyé avec un don de Dieu mas crer que eu fui enviado com o dom de Deus pour le peuple de Dieu. para o povo de Deus. Vous voyez? Ah, ouais. C'est-à-dire être convaincu que c'est un envoyé de Dieu. É para nós tornarmos a ser Mais convencidos. notre foi, c'est au Seigneur Mas a Jésus-Christ. nossa fé está depositada. Nous n'avons pas de personnes à croire. Temos duas pessoas apenas de Nous nós. croyons qu'au Seigneur Jésus, Só acreditamos ao Senhor. comme notre Seigneur est O sauveur. Senhor Salvador. Et ses serviteurs, E o seu servo. nous les recevons comme les serviteurs de Dieu. O recebemos sendo servo de Deus. Et Dieu dans cet frère, E Deus, neste tempo, irmão, s'il a fait cela, se fez aquilo, c'est pour donner plus de sérieux. é para nós darmos muita Na biso seriedade oyo tondimi a message, nós que acreditamos na mpe mensagem. tokomi kosakana na yango. É que tornamos a brincar com ela. Ozoka mission ya message Afinal, a missão da eza mensagem nana atteinte te. ainda não chegou. Ntango Israël bimaki dans le domaine physique, Quando ele já tinha saído no domínio, Exode 14, verset 10 à 22, 14, 10 e nakotanga yango te, vous pouvez lire vous-même. Pouvez ler vós-même. Ntango Israël Quando Israel bandimi ke moto oyo euti na nzambe, acreditaram que este homem veio de Deus, bamoni bilembo viram sinais ya nzambe, de Deus, bamoni mosala ya nzambe, viram a obra de Deus, bamoni colonne de feu, viram a coluna de Babimaki. fogo, acreditaram mpe babimaki. e saíram. Lokola biso na Como yo, nós, você e eu, tomoni bilembo ya nzambe, vimos sinais de Deus, tomoni likondi na moto, vimos a coluna de fogo, tondimeli yango, acreditamos, tobimi na mokili, saímos do mundo, tobimi na bibongisi, saímos da internação, tozali kokende estamos indo vers Nouvelle para Jérusalem. Nova Jerusalém. Mais ntango babimaki, Mas quando saíram, juste devant bango, na sua frente, il y avait ce qu'on appelle la mer rouge. houve o que se chama Mar Vermelho. Mer rouge O Mar Vermelho ezalaki wana era ali comme barrière, como barreira, comme frontière como fronteira fermée. fechada. Israël ezalaki lokwa bato bakwatisi bango na couloir, Israel era um povo como se tivesse metido no esika corredor, bango baoke kuna mire ekangani, onde eles iam, havia fronteira, parede mesmo, mire yango ne mer rouge, aquela parede Mar Vermelho, de gauche et droite de l'homme à de grande esquerda, montagne, direita, grandes montanhas, derrière bango a sua traseira, Pharaon lui-même en personne, ele mesmo pessoal, avec ses commandos, com seus comandos, avec ses armées, com suas Les poursuivaient os armamentos, pour les prendre. e perseguia Et para cette fois-là, capturar. soki akokaki kozwa E bango, desta vez, se Faraó lhes conseguisse, nayebi te não sei pasi nini to oyo Israel asengelaki ko qual é o sofrimento que o povo de Israel sofrira. na elobeli Em mosusu outras palavras, ezalaki bilei baliaki bango ekoki estariam num beco sem saída. liboso Em Mer rouge, Mar Vermelho, gauche et droite esquerda, direita, bangomba grandes montanhas, na nsima a traseira, vie Farao azoya velho ye Faraó, moko mpe te o próprio, ele não é na sozinho, bakomando na com ye seus comandos, na minduki na ye com as suas na katikati no meio, Israel Israel, liboso mai rouge em frente, na nsima Mar minduki ya Vermelho, Farao atrás de de gauche et droite bamontagne moya koma desate frère. não tinha como subir. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre? O que é que nós podemos entender lá? Ils étaient confinés. Eram confinados. Disons un peu frère Branham. Vamos ler um pouco, irmão Branco. C'est très important. Muito importante.
C'est pour cela, Por isso, tango tozo, tango frère Branham, assim que estamos a ler o il ne faut pas qu'on s'indigne na yango. não é você desdenhar isso. C'est un mauvais esprit de minimiser les brochures. É demônio estar a minimizar as brochuras. Et puisque bato balingi pour imiter le ministère à frère Franck, Porque as pessoas querem imitar o ministério do irmão Frank. n'imiter personne. Não imite ninguém. Servez Dieu de la manière dont Dieu vous est en train de vous Sirva a Deus conforme Deus está te usando. Kokanisate yoko comme Franck. Não pensa que você tornará Frank. Mais soyez libre Seja à que le vontade. Saint-Esprit vous O conduise. Espírito Santo te conduzir. Teya ndenge yoko teya. Pregue como Mais vai tout pregar, soit ajusté avec le plan du salut de mas Dieu. que tudo possa se condizer com o plano da Sans salvação. se détourner ni à gauche ni à Sem droite. se desviar na esquerda nem na direita. L'histoire de ma vie. A história da minha vida. Nautanga paragraphe moko. Somente vou ler um parágrafo. Na vu paragraphe 10. Tiro o parágrafo 10. Totangi bo. Assim lemos. Paragraphe 10. Parágrafo 10. Bien-aimé dans le Seigneur. Bem amado do Senhor. Na kotala tango bana nzambe babimaki. Olhando quando o povo de Israel tinha saído, Ba difficulté ezangaki de frère. não faltavam dificuldade, irmão. Bazalaki na nzambe. Estavam com Deus, Mais il y avait des difficultés. mas tiveram também dificuldades. Mais malgré ces difficultés, Apesar das suas Dieu ne dificuldades, les a pas abandonnés. Deus não tinha les Dieu abandonado. avait toujours Deus tinha sempre fait une voie de secours fez uma brecha de socorro pour les faire ressortir dans chaque difficulté qui leur para que arrive. lhes fizesse sair em cada dificuldade. Et biso pe na moya lelo. Nós também, no dia de Nous hoje, sommes conduits par la même colonne de feu somos conduzidos pela mesma coluna de fogo. qui conduisit Israël Conduzia Israel avec la parole de Dieu. a palavra de Mais Deus. nous sommes maintenant confrontés Mas nós estamos a enfrentar à une nouvelle mêle rouge a novo que nous vermelho. pouvons même appeler Podemos até chamar coronavirus. coronavírus. Et regardez ce que Covid-19 nous a fait, frère. E veja o que Covid-19 nos faz. Il nous a confinés. Nos confinou. L'église n'avance plus. A igreja já não Il n'y a plus de service. já não tem serviço. Les missionnaires sont bloqués. Os missionários são Ils ne savent pas où aller não proclamer la sabem parole. onde ir proclamar a Les palavra. évangélistes ne peuvent pas exercer leur Os ministère. evangelistas não podem exercitar o seu Les pasteurs ne peuvent plus exercer leur Os pastores ministère. não podem exercitar o seu Et nous nous trouvons coincés, frère, E nós estamos no avec aperto. la nouvelle mer rouge. O novo mar Et vermelho. on ne sait pas quoi faire. E ninguém sabe o que Il n'y a fazer. pas moyen d'avancer. Não há como Il n'y a pas avançar. moyen de reculer. Não há como Il n'y a pas moyen de fuir. Não tem como Où est-ce que fugir. dans quel pays peut-on fuir le Mas coronavirus? qual é o país onde nós podemos fugir coronavírus? Partout vous partez, il y a toujours le même problème. Em todo sítio onde for, sempre Il y tem a toujours problema. le même démon qui poursuit l'église de Dieu. Tem sempre o mesmo demônio que está perseguindo o povo de Deus. Ce même démon est en train de poursuivre les enfants de Dieu. Este mesmo demônio está perseguindo o povo de Deus. Et OMS ne sait pas nous donner la solution. E não sabe como que vamos alcançar. On ne sait pas quoi faire. Ou não sabe o que fazer. Ne parlons même pas de l'Amérique et de l'Union Não européenne. vamos até falar da América e União Europeia. Quand ils sont eux-mêmes les premières victimes. Porque eles mesmos são o primeiro. Alors où est-ce que nous allons fuir? Agora, onde é que podemos. En regardant la condition actuelle, Olhando pela condição c'est atual. comme si il y a qui biso biko. É tipo, nós também chegamos no beco sem saída. Vous voyez? Não há bem. Mais Dieu Mais Dieu, qui était avec Israël estava com Israel. est le Eu même mesmo. hier et aujourd'hui Ontem, éternellement. eternamente. Si c'est le même Dieu E é o mesmo qui Deus avait fait sortir que fez sair Israël, Israel. les avait traversé la mer traversé le mar Rouge, Vermelho. le même Dieu Même Dieu. qui nous a envoyé le envoyé un message message. confirmé par la colonne de la feu colonne de feu. avec les deux dons Com dois dons. qu'il a donné à son serviteur. Deu a seu Le Dieu de ce Dieu message deste nous message. traversera cette épreuve. Para atravessar a prova. Lisons. Vamos ler. Il est dit qu'une fois alors qu'Israël essayait d'obéir à Dieu, Está dito. Uma vez que Israel tentava de obedecer a Deus, avait été pris au piège. era apanhado no laço. Et regardez comment nous sommes pris au E piège. agora veja conforme nós também fomos apanhados no Peut-être laço. que là où vous m'écoutez, vous êtes déjà pris au piège par les Talvez quando diables. estamos a ouvir já és apanhado no laço. Papa si musoso mona wane zato saki lisumu me le fait ya kolanda liloba nzambe okoti na vie moko ya souffrance. Quer dizer, o sofrimento que você está
padecer ali onde tu estás. Não é porque levaste uma vida pecaminosa, mas é porque você está obedecendo a palavra. É assim que esta mesma palavra te fez passar no caminho de prova. Est-ce que souffrance a Job ou qui n'a massou? Será que o sofrimento de Jó vinha da má vida, do pecado? C'était le piège de Satan. Foi o laço do Satanás. Est-ce que Dieu avait abandonné Job? Será que Deus tinha abandonado Jó? Il ne pouvait pas l'abandonner. Não poderia o Parce abandonar. que Job Porque Jó cherchait qu'à plaire et à obéir à Dieu. buscava em satisfazer e obedecer só a Deus. Et si Israël n'avait pas obéi à Dieu, E se Israel não obedeceu a il Deus, n'aurait pas pu sortir de l'Égypte. não teria saído do La Egito. sortie d'Israël de l'Égypte, A saída de Israel do Egito c'était l'obéissance à la parole de foi Dieu. pela obediência da palavra de Et Deus. qu'en est-il de vous et moi? E agora, quanto maior você e eu, Si vous avez piégé dans malade, se você és apanhado autre pela que doença, de coronavirus, outro é coronavírus, notre Dieu est avec o nous. nosso Deus está conosco. Il est avec nous Se Ele está conosco, et il ne nous a pas abandonnés. nunca nos abandonou. Écoutez, Ouça. alors une fois qu'Israël essayait d'obéir à Dieu, Então, Israel, uma vez que obedecia a Deus, avait été pris au piège. foi apanhado no laço. Quel est ce piège? Qual era o Il laço? y avait la mer rouge devant. Tinha na sua frente o mar vermelho. Les montagnes de chaque côté les montagnes de chaque côté As montanhas de um lado ao outro. et l'armée de O Pharaon exército de Faraó qui approchait derrière. que lhes perseguia por detrás. Et quelqu'un dit, E alguém disse: quand Dieu a baissé les regards, quando Deus olhou para ele, et si Kazakuna na dikolo, onde está ali no céu? Sanga fungoni misu, Quando abriu os olhos, à travers la colonne de feu, através da coluna de fogo, il a regardé avec les yeux remplis de colère. olhou-lhes com olhos cheios de ira. Il a regardé à qui? Olhou para quem? Misuana et Sirikela Kinan. Aqueles olhos ficaram irritados contra Est-ce que Sirikela Kin Israël? Será que irritavam contra Israel? Non! Mais avec les yeux remplis de colère, Mas com os olhos cheios de regarda la mer rouge. olhava pelo mar. Puisque c'est la mer rouge Porque foi o mar qui avait fait la barrière. fez Et barricada. Dieu n'a pas E parlé. Deus não falou. Il a simplement regardé Somente olhou la mer rouge o mar vermelho avec ses yeux de com colère. seus olhos de Et ira. la mer a regardé E o mar olhou. les yeux de Dieu en Os olhos de colère. Deus de ira. La mer s'est retirée. O mar se retirou. Humblement et a ouvert un sentier Humildemente e abriu um pour que caminho Israël para que puisse Israel traverser pudesse et aller au terre atravessar promise. na terra prometida. Gloire soit à Dieu. Glória seja rendida ao Senhor. Et toi, mon frère, ma soeur, E tu, meu irmão, minha irmã, là où vous êtes, onde estão? quand vous priez, Quando orar, si vous êtes pris au se piège vocês apanham par un problème quelconque, pelo problema qualquer, rappelle-toi simplement Dieu la parole. lembra-te que Deus deu a palavra. Tu es le même Dieu. És o mesmo Nous Deus. l'avons montré par les Nós Écritures mostramos isso pela qu'il n'y a Escritura, pas la que différence. não há diferença. Seigneur, Senhor, c'est toi qui m'as fait sortir du monde. és tu que me fez sair do mundo. Seigneur, Seigneur, c'est toi qui m'as fait sortir de la És dénomination. tu que me fez sair da denominação. Et tu me conduis, Seigneur, au ciel. E tu me conduz, Senhor, ao Mais céu. je me trouve maintenant coincé, piégé. Mas me encontro Par esse agora problema. no laço nesse problema. Je ne sais pas où trouver la solution. Não sei onde achar a solução. Mais j'ai entendu, tu m'as dit ce soir, Mas eu ouvi que tu me falaste nesta du tarde. haut des cieux, Do alto, tu as baissé tes regards tu fizeste à descer travers la colonne de feu pela coluna de et tu fogo. as regardé la mer E rouge tu olhou para o mar avec vermelho, les yeux de la colère olhos de cólera. et la mer avait eu O peur mar teve et medo. s'est divisé en deux E se et defendeu a em duas libéré partes. le passage E deu pour que a Israël passagem passe. para que Israel Moi passasse. ce soir, Eu esta tarde je dois passer. devo passar. C'est assez de rester longtemps devant la mer rouge. É muito tempo que eu permaneci aqui no mar Si vermelho. tu m'as rappelé ce que tu as fait avec Israël, Se tu me recordaste daquilo que fizeste com Israel, c'est pour que tu le répètes dans ma vie. é para que tu possa tornar a fazer isso na minha Puisqu'il vida. s'appelle celui qui est le même hier aujourd'hui Porque éternellement. você se chama o mesmo ontem, hoje, para sempre. Il a dit les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera Os jamais. céus e a terra passarão, mas a minha palavra nunca passará. Nous adorons un Dieu qui tient sa parole. Adoramos a Deus que cuida da sua palavra. Dieu n'est pas un aventurier. Deus nunca é um Il aventureiro. n'est pas un menteur. Ele nunca é um Ce mentiroso. qu'il a dit, il est E réalisé. ele disse o cumpre. Et qu'est-ce que ce
c'est la maladie devant toi? E o que doença perante ti? Qu'est-ce que c'est le cancer? O que é o câncer? Qu'est-ce que c'est le sida? O que é o SIDA? Qu'est-ce que c'est O que é Covid-19? Covid-19? Après la prédication, Depois da nous pregação, prierons tous ensemble. oraremos todos juntos. Seigneur, Senhor, baisse tes regards faz cair sobre et o olhar. ouvre-nous la porte, Seigneur. Abra-nos a porta, Senhor. Puisque selon le programme divin, Porque de acordo com o programa c'est divino, depuis l'âge de la Philadelphie é da era de que la Filadélfia porte a été déjà ouverte. que a porta já anda aberta. L'œuvre missionnaire était déjà lancée. A obra missionária já foi Et lançada. aucun démon ne peut arrêter ce que Dieu a déjà libéré. E nenhum demônio pode travar o que Deus já liberou. Maintenant que les serviteurs de Dieu sont confinés, Agora que os servos de Deus saíram no mesmo dia, bakendaki na batroupeau ya bangulu, foram nos bangulu porcos bakeko se noyer na mer. e todos porcos Seigneur, afogaram. aujourd'hui, Seigneur, hoje, c'est moi qui suis le fou de Gadara. sou eu o louco de Gadara. Regarde simplement cette maladie qui me dérange. Olha simplesmente essa doença que me turba. Et donne simplement les consignes de ton doigt. Dá sempre o sinal do teu dedo. Et ils t'obéiront. E esse demônio te obedecerá. Je ne sais pas si vous comprenez quelque Não sei se chose. estão entendendo alguma Et si coisa. bien aimé dans le Assim, meu Seigneur, amado Senhor, l'importance, A importância. c'est ce que nous pouvons é lire o que podemos ler dans le livre de Jean chapitre 1er, no livro de João, capítulo 1, verset 29. versículo 29. Voici ce que nous pouvons lire. Eis aqui o que nós podemos ler. C'est très capital. É muito capital. Et Seigneur, il tourne à la fixer sur la parole de Dieu. Convém que sejamos fixos ou fixados na Jean palavra de chapitre Deus. 1er, João capítulo 1, verset 29. versículo 29. Et puis, tu vas sauter. Vamos saltar. Tu vas 36 à 37. Vamos ler 37. 29 et le 29 diz. Le lendemain, No dia seguinte, il vit Jésus João viu a Jesus venant à e lui. vinha para ele. Et il lui dit, voici l'agneau de Dieu O Cordeiro de Deus. qui ôte le péché E du o monde. pecado do mundo. N'en a présenté Quem que lhe apresentou? Jean, É o João. verset 36. 36. Et ayant regardé Jésus qui E passait, vendo passar a Jesus, il lui dit, voilà l'agneau de Dieu. diz: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Et verset 37, il lui dit, 37 diz: les disciples l'entendirent E os dois discípulos ouviram-no dizer prononcer ces paroles isto et ils suivirent Jésus. seguiram a Jesus. Ça c'est très important. Isso é muito importante. Et dans Matthieu, E no Mateus, chapitre 9, capítulo 9, verset 14 à 17. 14 a 17. Matthieu Mateus 9, 14. 9, 14, Il revient à Bison. no dia seguinte. Alors les disciples de Jean Então vieram a ele o discípulo de João vinrent auprès de Jésus perante Jesus et dirent, e dizendo: pourquoi nous et les pharisiens gênons-nous, Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes? tandis que tes disciples ne gênent point? E os teus discípulos não jejuam. Jésus leur répondit, E disse-lhe Jesus: les amis de l'époux Porém, porventura, peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? porventura, podem andar tristes os filhos de boda enquanto o esposo está com eles? Les jours viendront Dias, porém, virão où l'époux leur sera enlevé em que lhes será tirado o esposo. et alors ils gêneront. E então jejuarão. Verset 16. 16. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, Ninguém deita remendo de pano novo à roupa velha, car elle remporterait une partie de l'habit porque semelhante remendo rompe a roupa et la déchirure sera pire. e faz-se maior a Verset ruptura. 17. 17. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Se deita vinho novo em odre velhos. Autrement, les outres se rompent Aliás, rompe-se et le vin se répand e entorna-se et les outres sont perdus. e os odres estragam-se. Mais Mas on met le vin nouveau deita-se vinho novo dans des outres em neuves odre novo et le vin e o et les vinho outres e os se odres conservent. e ambos se conservam. Réfléchissons un peu. Refletimos pouco. Jean, João asali de mosala na ye. trabalhou muito bem o seu trabalho. Amoni déjà mwana na mpate. Já achou o cordeiro Oyo azolongola masumu ya que tira moki. o pecado do mundo. Atalisi bango na mokili. Lhe apresentou no mundo, Babitala ye wana. dizendo: Eis aí, Mwana mpate. Oyo azolongola tira o pecado do masumu. mundo. Ye wana. Dá-lhe ele. Bato bakipete. As pessoas nem ligaram. Nokolelandi. Dia seguinte, Yesu pe wana azoyaka pembeni ya Yohana. Jesus está ali, ele a vir perto de João. Wana Yohana Assim, João
bayekoli baza pembeni na Os ye seus discípulos ao lado dele. ebisi bangomi me botala mwana na Diz mpate aos discípulos: Eis aí o oyo ezolongola masumu ya o bapagani pecado do gentil. bolanda ye Segue-o. me mawa nini Mas de kaka balandaki esses são dois que lhe seguiram. eza litatoli moko ya pasi Isso é um testemunho tão difícil. nayebi te raison nini baboyaki kolanda ye Não sei qual é o motivo que fez com que não lhe seguisse. mpe jean baptiste akufi E o João Batista morre. batikala kolanda yesu te Não chegaram de seguir a Jesus, me basalaki ya bango moko doctrine mas se fizeram a sua própria doutrina. ante so teke bazwi meme courage De tal forma, tomaram até o ânimo ya kokende kotuna yesu ndenge nini fo bakolabore de ir perguntar a Jesus como que eu deveria colaborar com ele. babita l'église na bino Diz: olha a vossa igreja. n'oyo ya biso bajean baptiste Com a nossa do João Batista. eloko tozomona te mwa badifférence A única diferença que nós estamos biso achando, tomobana kuna na bagene priere nós estamos a se matar com jejum e oração. me badisiple no bazokipata makambo Mas wana os discípulos nem querem ligar. epuis yo mpoza na bango ozoloba eloko te nde toza kopia bamutu makasi Você também que está com ele, em vez de lhe falar, não está lhe dizendo, tipo, está lhe dar teimosia. me tala bafarise kutu baza kutu fo kokumisa bango Mas veja os fariseus, é bom lhe louvar. bango kutu mpe bazogene ndenge moko na biso Estão a jejuar como nós. bino banani Mas vós, to badisiple ya jean baptiste os discípulos de João Batista, me nini bozosala kuna mas o que estão a fazer jean aí? baptiste asi alakisaki O bino João Batista já baseke ye mission na ye ezalaki nde kopresente bino na mobali oyo era de vos apresentar a este homem. ilelo bofandika na jean baptiste Até hoje em dia estão sempre no me esika ya bolanda fi Em vez de seguir o et aujourd'hui encore dans ce message l'histoire se a répète história se repite. je ne sais pas si c'est vrai Não sei se é ou certo c'est faux ou falso. mais regarde aujourd'hui Mas olha para hoje. il y a un grand groupe de gens Há grande grupo qui refusent de suivre ce que dit le message negam de acompanhar o que diz a mensagem. bango bakangami kaka biso nde babranamiste Eles só ficam ali a dizer nós é que somos branamistas. lobi na bande kolanda musicien moko bande koyemba bien eza frère moi message Ontem eu estava acompanhando músico da mensagem. nalinga koyoka bakantiki ne mingi Eu gosto muito de ouvir. batuli ye question E fizeram uma pergunta. secret ya inspiration na yo ozoyelaka bakantiki okompozaka e ozoyelaka ngo ndenge nini Onde tu tens recebido o segredo das suas inspirações para quais cânticos? alobi en tant que chrétien Ele dizendo eu cristão, inspiration ya banzembo na nga a inspiração da nazwaka yango ntango natangaka bible eu recebo-a quando leio a Bíblia. ata moto moko andimaki ame na zani Ninguém chegou a dizer amém. malobi ma en tant que osi mondimi ya message Mas ele falou, sendo o crente da nazwaka mensagem, mpe misusu ntango nazoyoka message kote ya mato kotanga yango recebo também inspiração quando estou a ouvir a mensagem a ser pregada, como também preske bango quando nyonso leio-a. kuna bamene ezalaki ya baanglais bafranchais baswahili balingala moto na moto donc mposa meme akwakwea na bame Falando isso, todos eles, onde cada qual estava, só amém de francês, de inglês, de lingala, que de quase a cair. j'ai dit il y a quelque chose qui ne va pas Eu disse, esses têm alguma coisa. moto alobi azozwa inspiration na bible Alguém que disse, beta, conseguir a inspiração. bosepeli te Você não me fica ntango alobi ke nazozwaka mpe inspiration na mate ya branham Mas falando também consigo a inspiração nas pregações de Branda. bato batondisami na esengo nde lokwa nde nkombo ya branham yango nde porter azali As pessoas começaram a jubilar, tipo que o nome de Branda é o portador da et salvação. voilà le problème que nous avons dans ce message É o problema que nós temos hoje nesta mensagem. bato bakesi nde branham akufa na 1965 makambo ya nzambe etelemi na A 65 pessoa pensa que já que o Branda morreu em 65, a obra do Senhor parou também em 1965. oh lui-même branham avait dit Enquanto o próprio Branda tinha dito, na nsima na ngai atrás de mim, ngai nabongisi kaka podium eu só arranjei moto aquela moko plataforma. nzambe akotelemisa ye Mas há alguém que Deus vai levantar, akoya koinstruire bino kokokana na bibilia virá vos
instruire et qui va vous lever à terre la Bible. Est-ce qu'il y a les gens qui disent Amen à ça? C'est là que Absoi qui peut dire Amen. Il y a une idée de disciples simplement So over deux disciples qui peuvent dire Amen. Ah, Mais la majorité aime garder Frère Branham. Frère Branham. Frère Branham. Bien aimé, l'histoire se répète. Et aujourd'hui encore, il y a un petit groupe qui avance avec la parole. Un pequeno grupo que avança com a palavra. A Bíblia diz: os que ouviram a voz de Jean-Baptiste deixaram o João Batista e seguiram a Jesus. Bien-aimé dans le Seigneur, Bem amado le Senhor, message de l'air, message da c'est hora. ce qu'elle est en train de faire. é o trabalho que está fazendo. Et je peux même lire cela. E eu posso até ler Matthieu 25, Mateus chapitre 1er. capítulo 1. Lisez même jusqu'au verset 10. Leia até 10. Mais moi je peux prendre le verset 6 à Mas 7. somente eu vou tomar 6, 7. Si vous allez remarquer Você vai observar que Mili, mon frère, que os espíritos, irmão, et Koufa Kate, não morrem. nous avons affaire avec des esprits dénominationnels. Temos a ver com os espíritos denominacionais. Nataya Yesu bato baboyi Yesu batigambika na No Jean-Baptiste. tempo de Jesus, as pessoas negaram a Jesus, mas se apegaram a João Batista. Wana Jean-Baptiste asi akufa me baboyi kaka. Enquanto João Batista era morto, mas mesmo assim negaram de Jesus. Kutu bango baye no ivaye tosalaka na bino ndenge moko. Eles até vieram ter com Jesus. Tinha que haver colaboração com vocês. Tokosala na bino ndenge mo ndenge ni bino bozondima liloba Nzambe dans la totalité. Mas vamos colaborar convosco como? Enquanto vocês não querem acreditar a palavra na totalidade. Branham est venu c'est pour nous présenter O Jésus-Christ. Branham veio para nos apresentar Jesus Cristo. Branham est venu c'est pour nous apporter le message. Branham veio para nos trazer a mensagem. Nous ne suivons pas l'homme Branham, mais nous suivons les messages que Branham apporte. Nós não seguimos o homem Branham, mas seguimos a mensagem que o homem Branham veio Puisque pregar. c'est le message qui nous prépare à la seconde Porque vie. é a mensagem que nos prepara pela segunda vida. Ce n'est pas Não Branham. é Branham. Le nom Branham ne peut rien faire pour nous Porque o homem aujourd'hui. Branham não tem nada a fazer para nós hoje. Mais le message que Branham nous a apporté ou donné par Dieu, Mas a mensagem que o Branham nos trouxe é uma mensagem dada c'est por Deus. celui qui continue à avancer. É a que continua de avançar. Et tous ceux qui sont de Dieu doivent avancer avec ce message. Todos que pertencem a Deus devem avançar com esta Et mensagem. Dieu soit loué. Deus seja louvado. Lisons cela un peu dans Vamos ler Matthieu Mateus 25. 25, Verset 6, il dit, versículo 6 diz. verset 5 à 6. 5, 6. Et comme l'époux tardait, E tardando o esposo, tout est sans soupir et sans dormir. planejaram todas. Au milieu de la nuit, on cria, Mas à meia-noite, voici l'époux, Aí allez à sa rencontre. Aí ele encontrou. Voyez frère, et la Bible dit quoi? Tango baramukaki, kaka bao bazalaki na minda, É só aquela que tinha oye etondamaki na mafuta. cheio com azeite. Bango nde bato balamukaki mpe bakendaki koyamba mobali. Elas é que despertaram e foram se encontrar com o marido. Avant nano natanga liso écriture mosusu Antes que leia a outra escritura, na Luc chapitre 1er em Lucas capítulo 1, verset 17, versículo 17, qu'est-ce qui avait fait que bato wana o que fez que aquela gente, badisciple yaza baboya kolanda Yesu? os discípulos de João negasse para ser. Oh, selon Luc 1 verset 17, Enquanto Lucas 1, 17, la Bible avait dit a Bíblia tinha dito que Jean, que João, il y marchera ele avec l'esprit irá adiante et la puissance d'Élie e o poder de Elias pour ramener le rebelle para converter os corações dos à la connaissance des justes, filhos, afin de préparer au Seigneur para preparar o Senhor, un peuple bien disposé. povo bem disposto. Baoyo bazalaki disposé O que eram dispostos. mpo na Nzambe, bao wana nde balandaki Nzambe. Eles é que se Mais bao bazalaki disposé que te, não era disposto. bavandaki na nsima ya mokongo ya Jean-Baptiste. Ficaram atrás das costas de Jean-Baptiste mpe moya beta bango ezalaki também te. não podia lhes Aujourd'hui encore, celui dont le cœur est disposé aquele que pour la parole puisse suivre le message et avancer avec la parole. e entrar na palavra, Baoyo baboyi kontelanda liloba na Nzambe. que nega de imitar a palavra, Baza disposé
disposés não estão pour des raisons particulières. por razão particular. Kolanda moto te na message. Nesta mensagem não Moto compreende. na moto é de raison ni do ya vani na fausse doutrine. Cada qual sabe qual é o motivo que lhe faz assentar na Tanto yo so tia mi so azandok. Talvez o que você coloca confiança é bruxo. Tanto za moto ya bakis. Talvez ele é alguém. Tanto za moto ya kidumba. Talvez é prostituta. Tanto za moto ya misala moliri obiso to Talvez é ebite. curandeiro, aí nós não conhecemos. Mais yo so kitamba bongisa motema na yo. Mas se você tem um coração Pour sa parole. para a sua Avancez même avec Matthieu 24 et 45. avança até com Mateus 24, 45. Pour na tango Moïse akufaki. Porque quando morreu Israël esundolamaki na biso bede. Israel não era abandonado. Mais Dieu avait suscité Mas Deus tinha un Josué pour la continuité du a voyage. continuidade da viagem. Et lisons un peu E vamos ler um pouco. dans le livre Matthieu chapitre de... Retournez un peu dans Matthieu. Je vais arrêter dans 2 minutes ou 3 minutes. Vamos voltar aqui no Mateus daqui 3, 2. Je vais simplement donner un peu de la précision. Somente vou dar a precisão. Na écriture, tu dis qu'autant Na escritura que nós acabamos de il y ler. a Matthieu 25. Mateus 25. Au milieu de la nuit, Na meia-noite, on cria, gritaram. voici l'époux. Esse é o. Allez à sa rencontre. Vão ao encontro dele. Et na tango tozana, E assim que nós estamos. tezatande sikoyo liloba na É nzambe. o tempo que a palavra de Deus. Oteya liloba na nzambe, Pregar a palavra de Deus ezali présenter le peuple Jésus-Christ. é apresentar ao povo a pessoa de Jesus. Présenter le peuple le message. Apresenta ao povo a mensagem. Na esika ya to se présenter biso na bana na De nzambe. repente nós nos apresentamos perante o povo de Deus. Bana na nzambe ntango bazoya na église, Quando o Filho de Deus vem aí, baza koyela biso badeité. não estão a vir para nós pregadores, Me bazoyela nzambe, estão a vir biso com Deus. tozala wana ka mpona kokonekte bango na nzambe. Nós sejamos lá tipo ponte para nos conectar com Deus. Soyons simplement comme des ponts de passage. Sejamos tipo ponte de passagem. Celui qui veut aller au ciel Quem quer ir para o céu doit suivre la parole de Dieu. deve seguir a palavra de Deus. Suivez la parole Segue a palavra. et non pas le pasteur, Não o pastor. non pas l'église, Não a igreja. mais ce que Dieu dit, Mas o que c'est Deus- ce que toi tu dois suivre. É o que você Si ton decide. cœur est disposé à aller au Teu ciel. coração está disposto a ir ao céu. Et dans 2 Pierre chapitre E 1er, no 2 Pedro capítulo 1, verset 19, 19, Bible a lobi, Bíblia diz, la parole de Dieu a palavra de Deus est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. é como uma lâmpada que ilumina num lugar escuro. Et l'apôtre Paul appelle même, et brille comme une parole prophétique. E a apóstolo Paulo até trata disso de uma palavra profética. La parole est prophétique. A palavra Brille profética comme une lampe brilha como uma dans lâmpada les ténèbres. das trevas. Et aujourd'hui, Et aujourd'hui, cette écriture de Pierre Essa escritura de est Deus vraiment confirmée devant nous. está bem confirmada perante Cette nós. parole prophétique Palavra profética qui brille dans que l'obscurité brilha na jusqu'à obscuridade. ce que le matin apparaisse. Até que amanhã C'est le saia. message de l'heure. mensagem La da hora. lampe, c'est la parole. Lâmpada é a palavra. Et quelle est la parole? Et quelle est la La parole? parole prophétique. La palavra prophétique. Tango yango ezoteyama. Assim que está sendo pregada. ezalaka kaka nete eloko eza na valeur te. Tipo uma coisa sem valor. Me ntango nde yango Mas ekokokisama. quando vai se cumprir, Mais kozala trop tard. isso será Na mal bavierge para folle, conosco, puisqu'il manquait le Saint-Esprit. porque falharam o Espírito Santo. Psaume 119. Salmo 119, 105. 105. Kuna David alobi. Ali David diz: Ta parole Tua palavra est une lampe é uma à lâmpada mes pieds aos meus pés, et une lumière uma luz sur mon chantier. no meu caminho. La lampe, A lâmpada c'est la é a parole. palavra. Et puis, ceux Depois- qui t'ont dit sur la Samuel, Tomando mais no 1 Samuel, chapitre 1. capítulo 1. 1 Samuel, chapitre 16. 1 Samuel 16, Verset 1er. versículo 1. Jamba alobi na Samuel. Deus disse a Samuel: Prends ta corde, Toma ta corne, o teu chifre, remplis-la d'huile enche-o com azeite et va dans la maison d'Isaïe. e vai na casa do Jesus. Va me oindre, c'est lui Vai me ungir que com je aquele désire être roi. que eu desejo ser rei. Je peux lire ça pour clôturer. Eu posso ler isso para encerrar. 1 Samuel chapitre 16. 1 de Samuel 16. 1 Samuel 16. 1 de Samuel 16. Kotala ndeni njamba kokamba biso. Vendo como que Deus vai nos
guiar. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel 16. L'Éternel dit à Samuel, então dit Seigneur à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? até quando terá de dor? Je l'ai rejeté, Havendo eu rejeitado, afin qu'il ne règne plus sur Israël. para que não reine sobre Israel. Remplis ta corne d'huile Enche chifre de azeite et va, je t'enverrai chez e Isaïe, vem enviar-te a Jessé, Béniaminite, o Belemita, car je vis porque dentre os seus parmi ses fils sim, celui que je désire pour me moi. tenho prevido de rei. Verset 13. 13. Samuel reprit la corne d'huile, Então Samuel tomou o chifre do azeite éloigné au milieu de ses e frères. ungiu no meio de seus L'esprit de l'Éternel saisit David o Espírito do Senhor. à partir de ses jours et dans la suite. Então Samuel se levantou e voltou a Rama. Et l'huile E o azeite représente le Saint-Esprit. representa o Espírito Santo. Tango va pas David, Assim que ungiram Davi o le azeite, o Saint-Esprit Espírito Santo, l'a saisi. C'est-à-dire ma foudre va pas o azeite que ele pregaram c'était l'équipe foi o tipo de l'onction, de baptême du do Saint-Esprit. Espírito Santo. Vous voyez, frère, Não havia, irmão. avoir la parole, Ter a palavra, c'est une bonne chose, mais il faut aussi avoir le ter o Saint-Esprit. Espírito Et Santo ce Saint-Esprit doit être sur toi maintenant deve estar sobre et você jusqu'à agora, ce que Jésus até que vienne. venha Jesus. Puisque tu es Porque não sabemos. ere ya koya, Ora, mokolo ya koya, o dia que date virá, ya koya. qual é Mais la chose la plus a importante, coisa mais importante? avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Tendes vós recebido o Espírito Santo, dizem que tendes crido, Que Dieu vous e bénisse. Deus abençoe. Priez pour moi, Orem por mim, je prierai pour vous. orarei por vós, Et que Dieu nous fasse Deus grâce, faça graça, qu'on se retrouve encore que nos encontremos mais demain matin amanhã pour de la manhã continuité de para a notre message. continuidade da nossa mensagem. L'heure est terminée, A hora acabou, je m'arrête un peu là. paro um pouco aqui. Que la paix du A Seigneur paz do Senhor soit avec esteja vous. convosco. Je laisse la place au Deixo pasteur. o lugar ao pastor. Que Deus abençoe todos que assistiram à pregação hoje. Nzambe apambola banso balandeli te yo lelo. Amanhã é 11 horas. Lobi lianga ne kozala 11h. 11 horas de Angola. 11 ngonga na biso ya Angola. Amanhã 11 horas. Lobi lite yo na 11h. Tem que fazer tudo por tudo esforço para seguir as pregações no internet. Luka penza obunda osala nyonso olanda mateyo na internet, Seja por vídeo, ezala video, seja áudio. ezala audio. Não diga que não, o confinamento vai acabar dia 25. Kolobaka te isolement ekosila le 25. Você não sabe. Yo yebi te Talvez vamos avançar até agosto. mba mosusu programme yango ya confinement ekontinue ti na août. Quer dizer, não conta que é bom, fica só uma semana. Não. Kotalaka te ke don confinement etikali ka une semaine ti ebongo te. Podemos prorrogar junho ou agosto. To ekoki Julho ou agosto. mikolo yango ekoko se prolonger ti na juillet to mpe août. O Espírito diz que a igreja não fechou. Fechou na carne, mas no espiritual não molimo fechou. alobi église bakangi yango na nzoto kasi oyo ya nzambe na molimo eza ya kofungwama. Deus pode te ver agora, nesse momento, se você lhe ama mesmo de verdade. nzambe na ntango ya confinement nde epai ya koyebela soki olingaka ye na bosolo to te. Você pode esperar que vamos esperar. Não, ainda não abrir, bom, não. Yo koki kokanga maboko te tozala na bafongoli te tozala na biso kaka te bongo te. Procura a comer luka oleisa mosuke na yo a comida espiritual. na bile ya molimo. Da maneira que anda a procurar a comida carnal. pela moko lukaka bilei mpo na nzoto. Quando você tem fome, ntango yo oyokaka nzala faz tudo por tudo. osalaka nyonso
Même si nous tire, perdu dinheiro, você anda aí. Atako emema yo kepa na ndoko kosenga misolo okokende. Même si ir na irmã para ir buscar comida, você anda aí. Atako ekotindo kepa na ndekona mwaso kosenga misolo okokende. Faz a mesma coisa. Sala pendenge moko pona ndo banzambe. Comida espiritual. Na antina bile ya molimo. Faz tudo pro tudo. Sala penza nyoso. Naquele que tem internet. E pai na ndeko zaka na internet. Oh, não tem aquele tipo de telefone. Faz tudo por tudo para ir naquele que tem esse tipo. Oh, tu na zaka na telefone ya digital TT. Lukan de quoi dans la telefone digital. Tem que demonstrar que você ama Deus nesse tipo de momento. Monisa penza e pai na nzambe ete iyo linga kai na batango ya password. Amanhã, 11 horas 11 de Angola. Tango na biso tongo Angola. Amanhã domingo. Lobi mokone yinga. Vou repetir naquele que veio hoje. Na zongeli pona bandeko bayelelo. Luanda, Angola. Luanda, Angola. RDC. Portugal. Londres. Congo Brazzaville. 11 horas. Tango alite ezali 11 heures. 11 horas em Angola, RDC. Angola, RDC. Portugal. Londres. Congo Brazzaville. 12 horas para a França, e kozala pour la France, África do Sul, Afrique du Sud, Namíbia, Belgique. França, África do Sul, Afrique du Sud, Namíbia, Belgique. Russia, 13 horas. 1 hora de tarde. Inera pouco. Canadá e América. Canadá na América. 6 horas. 6 heures. Brasil. 7 horas. 7 heures. Não esqueça. Kobo Sanate. Brasil 7 horas. 7 heures. Canadá e América 6 horas. Canadá na América 6 heures. Isso é amanhã. Oyo programa e aplicação Lobby Yenga. Quer dizer, sai da preguiça. Longwa na kigoigoi na kimalemba. Sai das razões. Bima libanda ya koluka ba raison bantine bele. Oh não, aquele tipo de telefone não tem, é por isso. Ote na zaka telefone digital te yango ana. Oh, não tinha dinheiro para comprar saldo. Oh, na zaka na misolote para somba ba unité. 100 kwanza. Mas anda vive também na igreja. Quando anda vive na igreja também anda pagar mais que isso. Se você moyaka na igreja, transport o futa plus que 100 kwanza. Talvez anda para comprar para vir na igreja anda meter 600. Mas moço poio oia yomo na igreja o depensa 600 kwanza. E agora 600 pode dar, agora 100 não tem como assim. Se você 600 pode ir na igreja e mora na casa. Se você 100 pode andar liteio na internet e mora na casa, tem ninguém boi. Cuidado, o diabo anda dá muita fraqueza. Que baka posabolo abemela kabato ki goi. Muitas razões. A comemera o batine bele. Tá a seguir? Olanda. Eu não tenho telefone. Que na Holanda tem na telefone te. Essa é a razão que o diabo te deu. Yangole tina oyo zabolo apesio. Tá a seguir? Holanda. Epa, 200 kwanza. Talaga 200 kwanza penda. Mas se for esse culto aqui devia você devia vir. Mais só que il y a ngani esalamaka awa, on a futa misolo ozimo tukoye. Amanhã 11 horas de Angola. Lobi 11 heures ya Angola. Deus abençoe muito. Zamba pa mola mingi. E cada vai orar. Moko na moko bondela. Depois de ouvir essa palavra. Sima ya yoko yoka loba oyo. Que Deus abençoe. Zamba pa mola bino.